Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Que alegria poder receber você aqui. Muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda a Ser de Luz. Que alegria receber você agora no YouTube, você que está chegando no Instagram, você que está chegando aí também no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olha aí, já tem gente aí do Rio Grande do Sul, tchê. Boa noite pro Rio Grande do Sul. Você que está no Instagram, fique conosco, aqui a gente fala sobre saúde emocional. Boa noite para você aí do Paraná, boa noite para você aí do Pernambuco, boa noite para você aí do Ceará. Já tem gente chegando aí do Ceará. Boa noite para você aí da Bahia, seja muito bem-vindo, você aí também de Santa Catarina, que alegria receber você aí também de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos aí do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo, sejam todos muito bem-vindos, boa noite aí pro Maranhão, boa noite para você aí também que está chegando, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você do Instagram vai agora clicando na pipazinha e chamando o povo pra cá. Você do Facebook compartilha a live nesse instante e vai convidando também pessoas para vir pra cá. Eu estou convidando amigos para virem também pra live hoje à noite. Convide aí pelo menos 10 amigos para virem pra live hoje à noite, para estarem conosco aqui para receber essa energia, essa saúde emocional que você tanto merece. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aqui. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste. Grande abraço aí pra Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Também você de Minas Gerais. Já cumprimentei você aí de vários lugares. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à minha série de lives. E eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. E um tempo atrás eu comecei com a minha. E no episódio de hoje, ervas daninhas mentais. Que é isso, Uriel? Fique comigo até o final dessa live, porque nessa live eu vou falar para você como que as ervas daninhas, elas se transformam, elas se reproduzem dentro da nossa mente e atacam pelo menos 4 áreas da nossa vida que vão nos dar aí o bem-estar emocional e o que você precisa fazer para se libertar disso, tá certo? Grande abraço para você que está chegando, você que está entrando agora já aí no Instagram, clica na pipazinha agora, convide pelo menos 10 amigos para estarem conosco, pelo menos 10, aí escreva no comentário aí que você já convidou, quero ver. E você aí do Facebook já compartilhou? Escreve aí nos comentários, já compartilhei, já enviei, assim como você quiser. E aí, estavam com saudade, sim ou não? E hoje a gente está de volta, hein? Tivemos aí uma maratona de estudos que foi algo assim sensacional, ainda não acabou, né? Os meus estudos aí, nessa etapa, eles vão terminar aí por volta do dia 1º ou dia 6 de junho. E aí tem muita coisa boa chegando pela frente. Espero que você esteja preparado e também preparado. Foi uma semana de muitas provas, né? Eu estou fazendo uma formação na área de neuropsicologia e eu então tive muitas provas. Nesta quarta-feira, desta semana, nós não teremos live porque eu estarei também em uma palestra, estarei palestrando aí num evento e eu não estarei aqui com você, tá certo? Mas hoje tem live, amanhã também, na quinta-feira também. Lembrando, você que está chegando aí, se você é novo, não tanto em idade, quem sabe, né? Mas aqui assistindo as nossas lives, nós fazemos lives de segunda a quinta-feira, 8 da noite. E seja muito bem-vindo, tanto você do YouTube, você do Instagram e você também aí do Facebook. É muito bom estar com você.
Então vamos em frente na live de hoje. Eu queria começar a live de hoje com o pensamento de Confúcio. E que pensamento é esse? É um pensamento que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje à noite, tá certo? Olha só que frase, que pensamento incrível que esse homem, ele deixou e acabou ficando eternizado então. E o pensamento é o seguinte: não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito forte e confesso a você que eu fiquei, lendo essa frase, eu li, reli várias vezes essa frase, parando um pouquinho e refletindo no significado e a importância que essa frase tem para a nossa saúde emocional. Não são as ervas más que afogam a boa semente, mas a negligência, e sim a negligência do lavrador. Não são as ervas más, ou seja, ervas daninhas, que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Quando você olha para o Confúcio aqui, claro que ele pode estar aplicando o contexto aqui, a lavoura no geral, uma semente que ela é jogada na terra, essa semente que ela poderia produzir, e ela acaba sendo sufocada pelas ervas daninhas que estão nascendo porque o lavrador não fez o seu trabalho. Na saúde emocional não é diferente, porque aqui nós temos uma terra incrível, uma terra que tudo que você planta, você vai produzir, ou seja, vai crescer dentro de você. E essa terra, que é a nossa mente, se transformou em terra de ninguém. E por anos, desde o útero materno, desde o ventre materno, a gente começou a receber uma grande quantidade de energia negativa, emoções negativas. A gente foi traumatizado, a gente foi bloqueado, a gente recebeu grandes quantidades de caminhões de lixos emocionais para a nossa vida. E quando você olha para isso, essa terra se tornou terra de ninguém, que é até o título do meu livro, Terra de Ninguém. E quando você olha para isso, não são as ervas daninhas, as ervas más que afogam a boa semente que está aqui dentro, mas sim a negligência do lavrador, ou seja, o lavrador é você. Enquanto você responsabilizar os outros pela sua saúde emocional, nunca você vai ter saúde emocional. Você se perdeu, você se desconectou, você se distanciou do teu verdadeiro eu. A maioria das pessoas, elas não são aquilo que elas nasceram para ser. Existe uma programação na nossa vida, uma programação que nos ajuda a falhar, uma programação que nos ajuda a ir por um caminho que nós, se pudéssemos parar e pensar, não escolheríamos. Existem pessoas que estão bloqueadas emocionalmente, pessoas destruídas emocionalmente, exatamente porque existe uma programação dentro de você que faz você se tornar aquilo que você não nasceu para ser. E aí pode estar vindo de herança genética, pode estar vindo de memória genética do espermatozoide do pai, pode estar vindo de toda a sorte de traumas e bloqueios emocionais paternos dos avós, dos cuidadores, dos professores, porque professores bloqueiam muito também as pessoas, e também das igrejas, porque as igrejas têm um poder terrível também para bloquear as pessoas. E quando você olha para isso, para essa frase de Confúcio, a gente poderia ficar aqui uma noite inteira falando sobre essa frase, porque essa frase tem tudo a ver com a sua saúde emocional. Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Você é o herói ou a heroína da sua própria história. Você é o lavrador ou a lavradora desta terra. As sementes boas estão sendo destruídas dentro de você porque você está sendo negligente com a sua saúde emocional. Você está conseguindo entender? Então acorda para a vida, meu filho, acorda para a vida, minha filha, e entenda que a única responsável pela sua saúde emocional, a sua mente, essa terra incrível, é você. Você está conseguindo entender isso? É você. Então deixe de ser negligente e entenda de uma vez por todas o seu papel, a sua responsabilidade diante da sua saúde emocional. Você pode sim transformar a sua história, você pode sim reprogramar essa mente que ela é incrível, essa máquina incrível. Infelizmente nós fomos
escravizados pela máquina, essa mente incrível que você tem. E você nasceu para governar, você nasceu para comer o melhor dessa terra, você nasceu para ser livre emocionalmente, mas se tornou escravo da sua mente, escravo de homens, escravo de mulheres, escravo de instituições. E o único responsável por permitir que escravizem você é você mesmo. Faz sentido o que a gente já falou até agora? Então, quando a gente olha para essa frase de Confúcio, entenda que sementes boas que um dia existiram dentro de você, ou sementes boas que existem dentro de você, ou que nós estamos plantando, ela pode sim ser afogada, ela pode sim ser destruída pela negligência do lavrador. Aí quando você olha para a questão de bloqueios e traumas, você encontra a linha de valores que foram destruídas. Essa linha que existe dentro de todo ser humano e que ela acaba indo por um caminho, porque nós começamos a acreditar aquilo que uma vida inteira apregoaram para nós desde pequenininhos, ou desde bebês, ou desde o ventre materno. Porque os bebês eles sentem, os bebês eles choram, os bebês eles captam, eles pegam tudo aquilo que está à sua volta. E essa grande quantidade de vampiros emocionais que existem, drenadores de energia. E aí você tem as suas crenças destruídas, porque você começa a acreditar que você é feia, que você é feio, que você não tem valor, que você não presta para nada, que você nunca vai ser ninguém na vida, que você tem o dedo podre para relacionamentos, que você nasceu pobre e vai morrer pobre, que rico não vai para o céu, que dinheiro é sujo. Você começa a entender que você é burro, que você é burra, que você é incapaz, que você é incompetente, que ninguém te ama, que Deus pode amar qualquer pessoa menos você, que Deus pode perdoar qualquer pessoa menos você. E são todas crenças que são destruidoras dentro de você. Crenças que se transformam em autossabotadoras, estão destruindo a tua vida e a sua saúde emocional. E quando a gente olha para isso, o maior responsável por tudo isso é você. De forma involuntária e de forma voluntária. Involuntária num primeiro momento, porque você era um bebê, talvez, e de forma voluntária, porque você começou a permitir. As pessoas começaram a escravizar e você foi permitindo. A mente foi te escravizando e você foi permitindo. E hoje a gente vai falar sobre ervas daninhas mentais e o poder destrutivo que elas têm, como que elas se formam dentro de nós. Eu vou falar de 4 aspectos do bem-estar emocional e como que elas atingem esse bem-estar emocional e como que você resolve essa parada. Tá ligado comigo aí? Então vamos engatar uma quinta e vamos para cima. Se você usa anotações, pegue seu caderninho aí, porque nós temos um assunto incrível para a gente conversar hoje à noite. E se você está chegando agora, você que está aí no Instagram, convide seus amigos, você do Facebook, compartilhe essa live, você aí do YouTube também, já esteja aí tacando o dedo no like aí, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. Quando a gente para pensar sobre erva daninha, quem é que nunca conheceu essa situação de erva daninha? Eu lembro que quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque ainda eu sou, né? Mas quando eu era garoto, eu lembro que eu morava no interior da cidade de Ponta Grossa, numa chácara, e muitas vezes eu rocei, eu carpi essa chácara, e muitas vezes a gente tinha que enfrentar ervas daninhas. E eu lembro na minha terra, por exemplo, não sei na sua terra como se chama, mas na minha terra tem um capim, que é um capim duro, que é uma desgraça. Você bate nesse capim, e esse capim é terrível. A gente chama na minha terra de capim ticuio, uma coisa assim, que é um capim muito duro, um capim ruim. Para você carpir, meter enxada em cima disso, a própria foice, você sofre muito. Tem umas tosseronas gigantes. Como que se chama aí na sua cidade? Deve existir essa praga aí. Umas tosseronas gigantes que existem e ele é uma erva daninha. Ninguém planta esse tipo de coisa. Ele surge, é uma desgraça para qualquer tipo de plantação. E eu muitas vezes tive que limpar isso. Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda antes dos 10 anos de idade. Eu fui trabalhar ali, eu fui aprender como fazer canteiros e plantar num vizinho da nossa chácara. Eu trabalhei um tempinho com ele aprendendo. Aí eu vim e comecei a fazer os meus canteiros em casa. Mas era engraçado, porque os meus canteiros construía, fazia aquela coisa mais maravilhosa, e daqui a pouco estava cheio de pragas, cheio de ervas daninhas, porque como eu estava trabalhando, estudando, ajudando ele em casa, às vezes eu
acabava negligenciando o meu canteiro e o bicho virava um canteiro de pragas, ou seja, ervas daninhas. E a erva daninha, ela é definida como uma planta selvagem que cresce onde ela não é desejada e em competição com as plantas cultivadas, ou seja, ela não é desejada, ninguém quer que a erva daninha venha, mas ela vem. Ela é selvagem e ela entra numa competição com as plantas cultivadas. E eu percebi que coisas selvagens, elas crescem em todos os aspectos da nossa vida. E devemos ter a intenção de remover ervas daninhas da nossa mente, do nosso corpo e também do nosso espírito. Quando você olha para isso aqui, como terapeuta emocional da vida e bem-estar integrador, eu explorei então a remoção de ervas daninhas nas 4 áreas de bem-estar. 4 áreas que te ajudam você ter um bem-estar emocional. E a gente vai falar sobre elas hoje à noite. E é incrível como o grau de importância, a grande quantidade de homens e mulheres escravizadas, destruídas, escravos de homens, escravos de mulheres, escravos de instituições, escravos da própria mente, com esse canteiro incrível que Deus te deu, que é a sua mente, que se transformou em terra de ninguém, totalmente destruída. E hoje a gente vai falar sobre essas 4 áreas. E a primeira delas não poderia se deixar de ser a área mental, que vai pegar toda a parte emocional da sua vida. Costuma dizer, e até no meu livro que eu escrevi, que é o livro Terra de Ninguém, falando nisso, daqui a algum tempinho vai sair um outro livro, na realidade vai ser o meu 4º livro, eu creio, vai ser um livro só sobre bloqueios emocionais, ensinando você a desbloquear esses traumas e bloqueios que você tem na tua vida. E no livro A Terra de Ninguém, que é um livro que saiu no ano passado, eu falo exatamente sobre isso, da nossa mente como um jardim. E é muito comum, né, nesse meio, na área psicológica, a gente tratar e falar da mente como um jardim. Os seus pensamentos são as sementes. E você pode cultivar flores ou você pode cultivar ervas daninhas. E o nosso tema dessa noite é ervas daninhas. E ervas daninhas mentais, elas incluem pensamentos negativos, imagens ou músicas tóxicas envolventes. Então, uma erva daninha, que ela é uma erva daninha mental, ela vai incluir pensamentos negativos. Quando a gente pensa em pensamentos negativos, a ciência fala sobre isso, que nós temos entre 40 a 70, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários. Então é muita coisa, 80 mil pensamentos diários, e o pior, a maioria deles são pensamentos negativos. Pensamentos depreciativos, pensamentos destrutivos, pensamentos tóxicos, pensamentos que têm um poder muito grande de destruição. Mas as ervas daninhas, elas acabam se originando na nossa parte mental, incluindo pensamentos negativos, imagens, músicas tóxicas. Você sabia que tem músicas que são terríveis? E aí você tem coisas que acabam gerando uma grande quantidade de ervas daninhas dentro de nós. Por exemplo, pornografia. A pornografia, ela tem um poder tremendo de destruição mental na vida de qualquer pessoa, quer seja homem, quer seja mulher. Música com mensagens negativas. Existem muitas músicas. O que falar de uma música que as mulheres acabaram se permitindo, músicas que depreciam a imagem da mulher, que depreciam o corpo da mulher, que vulgarizam a imagem da mulher. E, infelizmente, eu disse que as mulheres se permitiram porque as pessoas foram deixando, e isso, infelizmente, hoje existe com muita força. E são mensagens negativas. Uma outra coisa que produz ervas daninhas terríveis dentro de nós são viver no passado. Pessoas que ficam grudados com o passado, pessoas que não conseguem se desconectar do passado, pessoas que estão indo, para a questão da depressão, ou pessoas que estão projetando o seu presente no futuro, e elas então acabam potencializando um presente negativo. Lembra que eu falo muito aqui da foto e do filme? Nós não somos uma foto, nós somos um filme, ou seja, existe um filme da nossa vida, mas existem fotos que são tiradas de momentos terríveis,
de momentos ruins, de momentos em que fazem coisas contra nós, ou nós mesmos podemos fazer, que acabam paralisando. E é uma foto tremida, uma foto distorcida, uma foto que não representa você. E faz com que você comece a acreditar que isso é você, e você não é uma foto, você é um filme. E aí você pode acabar projetando essa foto negativa, essa coisa ruim para o futuro. E aí você vai potencializar o seu futuro. E aí você faz uma projeção presente para o futuro, você tem ansiedade. E consequentemente você não vai ter presente e piorou, você não vai ter futuro. Porque quando você chegar no futuro, o teu futuro já foi estragado. Então lembre-se do que você colocou na sua mente. E o que vai sair? Quais são as ervas daninhas que estão em sua mente que impedem você de ter saúde emocional? Faça uma autoanálise nessa noite, pare e pense. O que eu tenho colocado ao longo da minha vida dentro da minha mente? Quais são os tipos de coisas que eu tenho permitido que fique estando aí no meu jardim, nessa minha mente? O que tem que sair daí? Quais são as ervas daninhas que você precisa arrancar? Então, no que tem a ver aí com a proteção da tua mente. A gente tem, se eu não me engano, eu acho que são 3 ou 4 lives que estão gravadas, estão aí, que a gente fala sobre guardas mentais. Lembra disso? Quem participa já há um bom tempo. Em março agora nós completamos 1 ano de lives e já existe mais de 200 lives gravadas e a gente tem 3 ou 4 lives que eu falo sobre guardas mentais. Como que você desenvolve guardas mentais para protegerem a sua mente, para ter saúde emocional. Se você não assistiu, assista, vale a pena. Então você precisa ser intencional para proteger a sua mente. De que forma, Uriel? Escutando música. Se você faça uso da música, porque a música ela acaba entrando de uma maneira para a nossa vida em que ela não entra pela parte racional, ela entra por um lugar chamado hipotálamo, e por isso que às vezes você está parado num determinado lugar, existe uma música tocando, e você já vai lembrar disso, uma música está tocando numa loja, ou num carro de som na rua, e você está parado, não está pensando em nada, daqui a pouco o teu pé começa a bater assim, porque nós somos seres musicais, e a música ela tem um poder muito grande de entrar para a nossa vida, e quando a gente olha para isso, então ouça música positiva, música que traga coisas boas para a tua vida, que tenham letras que sejam inspiradoras. Coloque afirmações em sua mesa e em casa. Fale gentilmente consigo mesmo, porque às vezes a gente fala com os outros de forma gentil e com a gente se mata, a gente se destrói, a gente se machuca. Concentre-se nos aspectos positivos e pratique a gratidão. Lembra que eu falei para você, tem um caderno e a cada dia escreva pelo que você é grato. E eu já falei para você que quando eu percebo que eu acordo de manhã, eu nem abro os olhos sem antes agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Sim, eu sou criacionista, eu acredito que existe Deus. Se você não acredita, eu te respeito, é uma opção sua. Mas eu acredito que existe sim, porque não tem como não existir um ser inteligente por trás de tudo isso que existe. E a criação mesmo do universo. Eu gosto de estudar muito sobre o universo e não tem. Isso ninguém consegue me convencer porque é impossível. Então existe sim um ser inteligente por trás de tudo isso que a gente chamou um dia de Deus e a gente conhece como Deus. Quando você olha para essa questão, então, eu percebi que eu acordei, eu nem abro os olhos, eu faço uma prece de gratidão. Porque dezenas, centenas e milhares de pessoas fecharam os olhos nessa terra e eles não acordaram mais. Então é motivo de gratidão. Então pratique a gratidão a cada dia, pelo que você é grato. E aí comece a agradecer tanto a Deus, se você acredita, mas agradeça a natureza, agradeça o animalzinho de estimação que você tem, esse bichinho que é tão legal, que te lambe, que te beija, que te cheira e que te traz alegria. Agradeça pelos teus filhos, se você tem, agradeça pelo seu trabalho, se você tem, principalmente no período de tempo que a gente está vivendo, ter um trabalho, estar trabalhando hoje é motivo de gratidão. Agradeça por você ter como comprar comprar algo para comer. Agradeça que você pode comer, porque na situação que a gente vive está complicado. Então tenha um diário de gratidão, e a gratidão é a memória do coração. Seja grato por tudo que tem acontecido na sua vida.
Plante positividade ao longo de sua vida, plante positividade dentro da sua mente, faça rotina diária, rotina noturna, a cada dia dizendo para você esse ser incrível que você é especial, que você é linda, que você é lindo, que você é saudável, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo, e que você é um ser maravilhoso, que você é incrível, que você é amado, que tudo que você coloca a sua mão se transforma. Seja grato. Então traga esse tipo de coisa e pode ter certeza que você vai estar arrancando todo esse tipo de praga de ervas daninhas. Então não faça uso de música tóxica, música destrutiva, não faça uso de pornografia, porque isso vai destruir você. Pare de viver no passado, passado é passado, e pare de projetar esse presente seu, se está destruído, no seu futuro, que vai ser brilhante, vai ser incrível. Então seja intencional ao proteger a sua mente. A gente falou da primeira área do bem-estar, que é a área mental. Agora vamos falar aí do emocional. Tem a ver aí a mente com a sede dos pensamentos. Agora vamos falar do emocional, que tem a ver aí com as nossas emoções. As ervas daninhas, eu falei agora de ervas daninhas mentais, agora eu vou falar de ervas daninhas emocionais. Elas acabam se desenvolvendo quando nós optamos por permanecer presos em sentimentos negativos por muito tempo. Então lembra algo que eu sempre falo aqui: pensamentos geram ou criam vida ou dão vida aos nossos sentimentos. Sentimentos alteram o comportamento e mexem na nossa saúde fisiológica. Então quando você olha para esse tipo de situação, a gente tem entre 40 a 80 mil pensamentos diários, a maioria negativos. Então é muita coisa dentro dessa avenida que está indo e está voltando dentro de você. E o nosso cérebro, ele não tem sentimento, ele é um HD, ele entrega o que você tem plantado ou o que você busca nesse armazenamento. Consegue entender? Então, como que funciona isso? Perdão. Funciona mais ou menos assim, ó. Tudo o que a gente foca, a ciência fala sobre isso, tudo que você foca expande. A Bíblia, que a ciência não acredita em Deus, a Bíblia, que é o livro dos cristãos, ela fala, assim como imagina na sua alma será. E quando fala alma, nesse contexto que Salomão fala, ele fala da sede dos pensamentos, ele fala da razão, ele está falando da sua mente. E lá ele diz, assim como imagina na sua mente, então vai ser. A ciência acabou comprovando então o livro sagrado, porque a ciência diz tudo que você foca, você atrai. Então por isso que eu sempre falo aqui, pare de ver as notícias sobre essa tragédia que tem destruído o mundo. Por quê? Vai mudar o quê? Você vai conseguir, escutando as notícias, vai conseguir alterar algo que está acontecendo? Não. Mas você vai trazer muito dano para dentro de você, dano emocional. Então, quando a gente toma a opção de permanecer preso a sentimentos negativos, por muito tempo as ervas daninhas se geram. Então, lembra que eu falei, pensamentos, eles geram sentimentos. O perigo, são 80 mil pensamentos diários, a maioria negativos. O perigo não são os pensamentos. Apesar deles terem um poder altamente tóxico, destrutivo e fazer um dano tremendo para nós, o nosso maior problema se chama sentimento. Por quê? Porque o pensamento ele dá vida ao sentimento, o sentimento ele altera o comportamento. E o que ele altera o comportamento? Ele pode alterar o comportamento contra mim mesmo, e eu posso me mutilar, me cortar, que é o que acontece, ou a pessoa pode atentar contra a própria vida. Ou pode alterar o comportamento de forma agressiva contra outra pessoa. Então ela pode machucar uma outra pessoa. Então percebeu? O pensamento dá vida ao sentimento. O sentimento que é perigoso. Além de alterar o comportamento, ele vai acabar mexendo também na nossa saúde fisiológica. E aí que é o problema. Então as ervas daninhas emocionais, elas acabam se desenvolvendo quando você fica grudado ou presa em sentimento do passado. Por muito tempo. Então, quando você se sente zangado, triste, desapontado, deprimido ou mesmo ansioso, às vezes é normal e saudável. No entanto, quando a gente fica ruminando, e eu já falei para você, quem nasceu na roça aí, ou quem aí é do Maranhão, do Ceará, eu não sei se a Bahia também, acredito que sim, mas de um tempo para trás,
você vai lembrar que o pessoal criava cabrito, e tinha lugar que criava cabra meio solta no meio da rua, né? E cabra é um bicho incrível, porque em primeiro lugar, tudo que ele coloca a boca estraga, né? Você pode ver, pega uma planta lá, uma árvore, se ele rói, morreu. Ou boca do cabrito, né? Mas assim, é um bicho que rumina, assim como a vaca também, ou seja, o estômago ele não é projetado para fazer um processo digestivo como o nosso, então ele come e ele regurgita, ou seja, ele come, traz de novo, remói, joga para dentro, já e traz de volta, remói, e você vê o bicho fazendo muito isso. Alguém criou cabrito alguma vez na vida, hein? Então, quando você tem aí zanga, tristeza, desapontamento, se sente deprimido, mesmo ansioso, até então pode ser considerado normal e saudável, mas quando você começa a ruminar os pensamentos, ou melhor, os sentimentos, isso não é saudável. Então, aí começa a surgir ervas daninhas emocionais. E ficar com raiva do passado vai afetar negativamente a sua vida. Então, quando você está vivendo a tua vida aqui no presente, com os olhos no passado, com o foco no passado, e você está culpando o passado, sofrendo pelo passado, as ervas daninhas elas vão surgir muito forte e de forma muito negativa para o teu estado emocional. Então você precisa começar a arrancar, tirar as ervas daninhas do seu jardim emocional. Se você deseja cultivar flores emocionais, que tipo de flores, Oriel? O amor, a aceitação, a alegria, a paz, a abundância. Você precisa arrancar as ervas daninhas da raiva, do desapontamento e do julgamento da sua vida. A grande quantidade de pessoas que são presas a sentimentos de raiva, tem raiva, acabam odiando as pessoas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Desapontamento, né? Uma outra coisa também, o julgamento, pessoas que têm uma capacidade incrível para julgar a tudo e a todos. Então, eu sei que remover ervas daninhas é um trabalho árduo. Não é tão simples, né? Mas é um trabalho árduo. Tem um escritor americano que é o Gordon Hickling, que ele nos lembra, né, num dos seus livros aí, que sem trabalho duro nada cresce a não ser o joio. Embora possa ser difícil liberá-lo, porque é difícil abandonar, é necessário que você se sinta bem novamente. Então você precisa arrancar. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, por quê? Porque ele está muito enraizado no seu passado. São anos de paulada, são anos de dormência emocional, são anos de sofrimento, são anos de negligência, são anos de escravidão mental e emocional. E quando você olha para a tua vida, você percebe anos sofrendo. Então é lógico que vai ser um trabalho árduo. Mas quando você olha e você entende que o responsável pela sua vida, pela sua saúde emocional é você entra de cabeça. Só que é triste porque a gente não encontra isso, a gente não é ensinado, a gente é doutrinado a medicar sintomas e passamos uma vida inteira tratando sintomas. E a gente não trata da origem dos nossos problemas emocionais. Hoje eu falava com uma mulher e a gente falava exatamente sobre a questão da origem, que tudo tem uma origem. E ela falou, nossa, faz muito sentido isso. E ela estava até falando sobre um processo terapêutico em que ela sentiu que ela era apenas mais um número para aquele terapeuta, para aquele profissional. Ela falou para mim assim, Oriel, eu era mais um número. Eu sentia isso, para mim era como se eu fosse só um número, só um cifrão a mais para essa pessoa. E ela ficou por um período de tempo. Mas começando a entender agora a transformação em busca da origem do problema emocional, começa a entender sim que é possível você sair do caos emocional que você se encontra mais rápido do que você imagina. E quando você olha para isso, pode ser um trabalho árduo, mas quando você entende, você começa a perceber que vale a pena. Tem muita gente que está aqui comigo já há um ano, você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, você que está aí no Facebook, que a tua vida mudou.
A tua vida é uma vida totalmente diferente do que foi um tempo atrás. Porque você começou a se reconectar com o teu verdadeiro eu e você encontrou a origem. E muitos de vocês, ao longo de tantas lives, mais de 200 lives já gravadas, você aprendeu a se reconectar com o teu eu, arrancar as ervas daninhas, praticar os exercícios que nós ensinamos e você foi se transformando. É verdade ou não é? Ou seja, pode ser um trabalho árduo, mas vale a pena. Ou você vai ficar uma vida inteira tratando sintomas, ficar uma vida inteira, pior ainda, se automedicando, que é um perigo terrível. A terceira área agora tem a ver com a área física. Relacionamentos tóxicos, alimentos não saudáveis, desorganização ou trabalho insatisfatório são algumas das ervas daninhas no aspecto físico da nossa vida. Você pensou que não ia pegar, né? Pegou! Grande quantidade de homens e mulheres que estão dentro de relacionamentos tóxicos, dependentes de manipuladores, narcisistas, vampiros emocionais, e a pessoa chega num determinado período da vida em que para ela é mais ou menos assim, ruim com ela, pior sem ela. Esse é o pior ditado que um dia alguém inventou. E aí você se condiciona a estar com uma pessoa que é um parasita mental, emocional, uma pessoa que é um narcisista. E aí você vai ficar nesse relacionamento que pode ser de amizade, pode ser conjugal, pode ser um relacionamento de sociedade, e é tóxico. A pessoa te joga para baixo, a pessoa pisa em você, a pessoa te maltrata, a pessoa te machuca, e você fica mais ou menos igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. E quando você olha para isso, entra vários outros aspectos. A má alimentação, alimentos não saudáveis, destroem completamente o nosso físico e produzem ervas daninhas que destroem o nosso físico. Pessoas desorganizadas ou trabalho insatisfatório. E talvez eu esteja falando para alguém que você é um CLT e nada contra, né? Mas você está dentro de um lugar, você trabalha num ambiente totalmente tóxico, mas você está por causa do salário. E estar por causa do salário não te faz ser feliz, não faz teu coração cantar. A grande pergunta que se faz é até quando você vai se permitir estar numa situação como essa? Totalmente insatisfeito, totalmente destruído. E são algumas das ervas daninhas no aspecto físico da nossa vida. E se a gente quer ter mais produtividade, cabe a cada um de nós criarmos então uma organização onde não haja bagunça. E tem muita gente que é complicado, né? Eu já conheci pessoas, por exemplo, que, sei lá, na mesa de trabalho dele é uma zona, uma bagunça. E se alguém arruma, a pessoa não encontra os papéis, as coisas que ele precisa. Então ele precisa deixar tudo bagunçado à mesa dele. Ou dela, né? E isso pode significar organizar o carro, a garagem, a sua casa, né? Limpar a casa. E também pode significar remover as ervas daninhas de pessoas negativas do seu círculo íntimo. E a gente tem 2 lives aí gravadas sobre vampiros emocionais. Pessoas que têm um poder altamente tóxicos estão à nossa volta, pode ser que estejam dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu círculo íntimo. Então você precisa arrancar essas ervas daninhas de pessoas negativas. Então sai de perto de pessoas negativas, pessimistas. Se você está perto, se você tem um amigo ou pessoa que fica falando mal de prefeito, de governador, de presidente. Ah, Uriel, você é político? Não, eu não sou político, eu sou totalmente apolítico. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, são pessoas pessimistas, negativistas, isso faz mal para a saúde emocional. Pessoas que reclamam do tempo, pessoas que ficam o tempo inteiro dizendo o tempo está louco, está chovendo, é ruim demais, ou está fazendo frio, ou está muito calor, é uma praga e não sei o quê. Sai de perto de gente assim. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Lembra da síndrome de Hard, que sempre eu falo aqui, aqueles que passaram dos 15 já há um tempo aí, lembram de um desenho no passado, que era o desenho do Lípido Hard, um leão e uma hiena. E o leão era gente boa, era positivista, o leão assistia as minhas lives. O Hard era pessimista, parecia que tinha uma nuvenzinha preta em cima da cabeça, e o Hard o tempo inteiro andava, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, não vai dar certo. Existem pessoas que são assim, e pode ser que eu esteja falando para alguém que está aí no YouTube, para alguém que está no Instagram, para quem está no Facebook, que você é casado com Hard. Você é casado com um pessimista, um negativista, um narcisista, um manipulador.
você é casado com uma pessoa que vive reclamando. Pessoas que vivem reclamando são pessoas que vão ter sérios problemas emocionais, um monte de doenças emocionais. E quando você olha para essa situação, então tem que mexer no círculo íntimo que faça parte do teu relacionamento. E pode ser que vai provocar dor, e não é fácil, vai provocar dor. Então lembre-se de alcançar o seu potencial máximo, né? Lembre-se de que alcançar o seu potencial máximo tem tudo a ver com remover ervas daninhas. E a gente está falando agora na parte física. Ervas daninhas que estão te destruindo. Então você precisa remover isso. Os jardineiros precisam remover as ervas daninhas, porque elas têm potencial, têm um poder muito forte de sufocar ou oprimir as plantas. Então o jardineiro ele vai lá, ele arranca para não sufocar as plantinhas. As ervas daninhas elas atrapalham, as ervas daninhas elas precisam ir embora, e tem um monte de erva daninha na sua vida que está tirando o seu brilho, está tirando o seu foco, está tirando a sua saúde emocional, está te jogando para baixo. Então um exemplo agora, né? Para atingir suas metas de peso, de repente você está um pouquinho acima do peso, você deve remover as ervas daninhas de fast food de sua casa. Você precisa substituir por alimentos saudáveis, alimentos que honrem o teu corpo, alimentos que venham colorir o teu prato. E quando eu falo colorir, eu não estou falando de corante. Então você precisa comer melhor, você precisa se alimentar melhor. Então dá uma olhada para o teu prato, veja o que você está comendo. Você sabe que toda e qualquer situação física que envolva o nosso corpo vai atingir também o nosso emocional. Então se você passa o dia inteiro em casa, num feriado, num domingo, ou num sábado, ou sei lá, qualquer outro dia, ou se você não está trabalhando, você passa o dia inteiro de pijama em casa, comendo bolacha recheada e tomando refrigerante, a longo prazo, o que você acha que vai acontecer com você? Se você está pulando refeições, se você está comendo porcaria na hora de comer direito, o que você acha que vai acontecer com você? E aí é complicado, né? Então, se você quer atingir a meta do peso ou ter uma saúde, né, física melhor, pare de comer porcaria. Substitua por alimentos que vão honrar o seu corpo. Se a gente parar e pensar agora, né, porque tem gente que tem uma crença autolimitante de que é mais ou menos assim: eu tenho dedo podre para relacionamentos. Você conhece alguém assim? Eu tenho dedo podre para relacionamentos. Para atrair um bom relacionamento, ou um novo relacionamento, você precisa arrancar as ervas daninhas do antigo, né? Do seu antigo relacionamento. Tem que arrancar a erva daninha do seu jardim. Arrancar as ervas daninhas não significa apenas sair do relacionamento, mas inclui livrar-se das coisas mentais e emocionais que o relacionamento provavelmente deixou e ficou meio que grudado em você. Então aí entra a questão da falta do perdão, entra a questão do ressentimento, entra a questão da raiva, entra a questão dos pensamentos negativos, entra toda aquela parte de toxicidade que essa pessoa deixou em você. Aí lembra que eu falo muito aqui, você está carregando um cadáver de uma pessoa que se foi. O cara arrebentou com você, a mulher arrebentou com você, você está carregando em cima de você. E aí, por isso que eu sempre falo, eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento que dizem por aí, para curar um velho amor se cura com um novo amor. Um velho relacionamento com um novo relacionamento. Isso é a pior porcaria que alguém pode fazer na vida. Quando você termina um relacionamento, você tem marcas, você tem traumas, você tem coisas que permanecem em você. Então você precisa passar por um processo de luto. E o processo de luto vai fazer com que você se cure. E se você não passa pelo processo de luto e você simplesmente larga desse ou desse e você vai para uma outra pessoa, você não passou pelo processo de luto. E você pode trazer para um novo relacionamento, se você não tiver equilíbrio emocional, você pode trazer toda a carga negativa de um velho relacionamento. E adivinha o que vai acontecer? O inimigo mora ao lado, porque você vai trazer para dentro do novo relacionamento a mesma situação que você vivia lá atrás. Pior ainda, você pode começar a prejudicar o novo relacionamento, porque você começa a culpar ou você começa a punir, entre aspas aqui, porque às vezes você começa a machucar, maltratar essa nova pessoa,
baseado na ótica que você tem da outra pessoa. Então, de medo que você tem que essa pessoa haja da mesma forma, você começa a maltratar e machucar. Então, se eu estou falando para alguém que está no YouTube, no Instagram, no Facebook, que você terminou um relacionamento, que provocou muita dor, você sofreu, cure essa dor, cure essas feridas, passe pelo processo de luto. Quando você passar pelo processo de luto, você transforma e você estará pronto para um novo relacionamento. Senão você só vai carregar. Você só vai carregar. Hoje eu falava também sobre isso com uma pessoa. Então as ervas daninhas, você precisa arrancar toda essa parte de perdão. Mas Uriel, como que eu vou perdoar alguém que me fez mal? Como que eu vou perdoar alguém que me traiu? Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece. Você merece viver. Você perdoa porque você é a pessoa mais importante, não o outro. Então o outro pode ser que nem vai te pedir perdão. E aí, você não está nem aí. Que se lasque o outro. Já era, que se lasque o outro. Então, o que você precisa fazer? Você libera perdão. Ó, sai de mim, desgraça. Libera ressentimento. Libera toda essa parte de emoções de raiva. Libera os pensamentos negativos que estão relacionados a isso. Elimine o que você não precisa. Faça uma análise. Eu preciso disso para a minha vida, para viver? Não, não preciso disso. Então se arranca, tira fora. Eles vão atrapalhar o seu crescimento, então você arranca fora. A última área que eu queria falar com você hoje à noite tem a ver com a área espiritual. Puxa, Uriel, mas o que espiritual tem a ver com saúde emocional? Tem muito a ver. Existem muitas ervas daninhas em nossa vida espiritual. E é importante a gente limpar essa energia negativa regularmente na nossa vida. Caso contrário, o espírito de depressão, a falta de perdão, a pobreza, o abuso ou a preguiça podem dominar a sua vida. Olha que incrível, hein? Limpar a sua energia deve ser uma prática diária. Existem muitas opções para purificar-se espiritualmente e elas incluem o seguinte, e a gente faz aqui no final de cada live, se chama oração. Essa conexão com um ser incrível que nós conhecemos como Deus. Quando você se conecta com Deus, quando você busca, essa aproximação desse ser incrível, você então tem um contato através da oração. E aí você abre o coração, você fala. Existe uma diferença muito grande entre reza e oração. A reza é uma oração também, mas é uma oração que ela já existe há anos. Então, você sempre vai repetir a mesma oração. Um tipo de reza é a oração do Pai Nosso. Ela sempre é igualzinha. E a oração em si é você abrir o teu coração ao teu Criador. É você falar das tuas lutas, você falar das tuas aflições, dos seus problemas, dos teus planos, dos teus sonhos, das tuas vitórias. É você agradecer também. A segunda maneira de você estar purificando, então, essa área é fazendo uso da meditação. E existem algumas lives que a gente já falou aqui sobre meditação, principalmente você estar a cada dia, se dedicando à prática da meditação, que é você se desligar por um período de tempo. E existem algumas maneiras, e você que é da turma do GPS emocional, lá dentro você tem também meditação. Uma outra coisa é praticar o perdão. O perdão é uma prática a cada dia. Comece perdoando pequenos delitos, depois vá para maiores delitos, coisas que machucaram muito você, coisas que destruíram você. E por último aqui, não menos importante, é você fazer uso da atenção plena, é você se aterrar, é você entender que você não tem que ficar olhando para o futuro e projetando aquilo de ruim para o futuro. Você não tem que olhar para o passado e ficar se ferindo, se machucando, porque pensar no passado é sofrer duas vezes, mas é ter atenção plena, é você se colocar aqui. Então, se você está tendo uma crise de ansiedade, é você fazer o exercício de respiração, puxando o ar lenta e profundamente, 4 segundos, segura 4 segundos, solta 4 segundos. Fica sem respirar 4 segundos e aí repete o ciclo. E aí você vai respirando, então você não vai permitir então essa respiração ofegante. Você vai acalmando o processo de respiração e você começa a se aterrar, que a atenção plena é você estar, sei lá, estar na sala, que nem eu estou aqui,
Eu tô aqui no estúdio de gravação e aqui no estúdio eu tô vendo as iluminações, eu tô vendo o tripé, entendeu? Aí você começa a focar, eu tô vendo o meu computador, eu tô vendo aqui os aparelhos que estão, eu tô vendo o Ian também. E aí você começa a se focar no presente. E aí quando você começa a olhar para esse tipo de coisa, você começa a ter atenção plena. Essas são apenas algumas das muitas opções e você pode escolher uma e você adiciona então à sua rotina diária. Lembre-se de remover as ervas daninhas. E é muito importante fazer isso nessas áreas da sua vida. Então ela faz parte como se fosse um processo realmente de jardinagem. Onde houver flores, lembre-se, sempre haverá ervas daninhas. Então a gente tem uma mente incrível, algo extraordinário, e é seu trabalho se comprometer a cada dia de remover as ervas daninhas regularmente, gente. Porque os pensamentos negativos, eles não param, eles estão indo e estão voltando. Então vigie. Por isso que você precisa de guardas mentais. Se você não assistiu, tem 4 lives aí ou 3 que falam sobre isso. Se você precisar de apoio para aprender a cuidar do seu jardim mental, emocional, espiritual ou físico, eu estou aqui e tenho ajudado você. Cuide do seu jardim e continue crescendo. E eu queria abrir agora, nessa noite, para, se alguém tiver alguma pergunta, você pode fazer aí pelo Instagram, nesse balãozinho, você escreve aí, nesse ponto de interrogação e manda para mim, eu terei o maior prazer de responder nos minutos finais dessa live. Você aí do Facebook também pode estar aí respondendo. Eu vou ler aqui alguns comentários aqui essa noite de que vocês escreveram. A Lu colocou aqui no Facebook: eu comecei a orar todos os dias antes de entrar em redes sociais. Estou me sentindo outra pessoa. Orar é maravilhoso. Parabéns, Lu. Isso é maravilhoso mesmo. E ela colocou: estou orando muito, está me fazendo a diferença em minha vida. Que legal. Vamos ver aqui então. A Rízia colocou aqui: eu perdoo, mas não consigo esquecer. O perdão, ele é um processo, Rízia. Então, como que ele faz? Na realidade, no fundo, ele não saiu completo o perdão. Porque há uma carência nesse teu perdão. Talvez a falta da pessoa pedir perdão facilitaria. E talvez a pessoa nunca pediu perdão. Então, quando você toma a decisão de perdoar, você toma a decisão de perdoar por você. Então, no processo de perdão, você pode usar aí o travesseiro ou uma foto da pessoa e você lança tudo contra ela, como se fosse ela, né, o objeto lá, o travesseiro, ou fosse a própria foto, e você lança tudo. Você destruiu minha vida, se arrebentou comigo. Se é uma pessoa que já está morta, você vai no túmulo e você joga tudo para fora. A pessoa não está te ouvindo mesmo, mas joga para fora, porque você precisa jogar essa desgraça que está dentro de você. E aí você diz: mas eu escolhi perdoar e hoje, a partir de hoje, eu arranco toda essa desgraça de dentro de mim. E aí vai ficar um pouco melhor, entendeu? A Cíntia Lane colocou aqui: eu passei por isso há 10 anos atrás e até hoje não sei. De vez em quando vêm as lembranças do passado. Fico em crise de ansiedade horrível. Eu não sei o que você passou, porque eu só peguei a parte do comentário aqui agora, né? Mas é normal, né, você ter. Eu passei por grandes lutas e dificuldades. Você já conhece a minha história, quem me acompanha de mais tempo aí, em que de tempos em tempos isso vem. Só que ele não tem um poder tão danoso como era antes. Mas quando ele começa a se levantar, lembra que é uma atitude diária de proteção. Então eu escolhi proteger a minha mente. Então quando o pensamento ele se levanta, eu vou agir. E existem momentos. Esses dias atrás mesmo, eu estava dirigindo, estava numa outra cidade, eu fui para uma reunião importante, e quando eu estava dirigindo, um pensamento sorrateiro levantou do meu aterro sanitário, e ele começou a se levantar, e ele veio começando a me machucar e me perturbar. E quando eu percebi isso, eu não tinha tempo de fazer uma técnica, uma estratégia, então eu utilizei a atenção plena, que ela é incrível. Comecei a ler placas de carro, eu comecei a ler placas da rua, e rapidinho, em voz alta, o pensamento negativo estava vindo e eu não estava conseguindo acionar o meu guarda mental, eu já eliminei. Lembra? Tudo que você foca expande. Quando eu fiz isso, automaticamente ele caiu fora, ele sumiu. Agora eu entendi, Cíntia Lane. Faça com o ex-namorado, é isso mesmo. Bota para correr esse miserável. Não tem que ficar dentro de você não, tá? Você tem que
tirar isso da sua vida, tá bom? Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui, acho que foi a Lu que escreveu aqui no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo ler a tua mensagem inteira aqui. Para mim não está aparecendo. Agora foi. Uriel, eu fui ao cemitério esses dias do nada e fui perdoar minha irmã e pedir perdão a ela e minha tia. E meu ex-namorado também, que me maltratava, senti mais aliviado. Que legal, parabéns, é isso mesmo. Pessoas que já estão falecidas é o que a gente precisa fazer. Jogar para fora e botar para correr esse sentimento de dentro de você. Não é uma pergunta, né? A Marilda colocou aqui, eu não tenho pergunta, eu tenho agradecimento por você estar de volta para ajudar a todos nós. Obrigado, gratidão, Marilda, minha irmã de Curitiba, no Paraná. Que alegria, minha irmã. Fiquei muito feliz, viu, Marilda? Eu escutei o áudio seu que você gravou aí no grupo da família e você gravou um áudio falando de como as aulas transformaram a tua vida e tem transformado a sua mentalidade. Eu fico muito feliz por isso. Pessoal, ninguém mais tem perguntas, a gente vai finalizar a live dessa noite. Eu fico muito feliz, estamos de volta. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua companhia. Compartilhe essa live, você do Facebook se ainda não fez, você do Instagram, algo muito importante, daqui a pouquinho a live entra gravada. Você precisa voltar nessa live, colocar algum comentário e compartilhar de novo a live, porque tudo que você fez aqui desaparece, tá bom? Então eu conto com você sendo aí o meu agente de esperança, levando aí para outras pessoas essa minha missão de vida, que é transformar pessoas, transformar vidas. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como você amanheceu hoje. Eu sei que a cada dia, quando eu me levanto, eu quero fazer a diferença na história da vida de uma pessoa. E hoje eu conheci um amigo e fiz amizade com uma pessoa e a cada dia eu faço novas amizades. Eu converso com muitas pessoas a cada dia. E a gente conversou por um bom tempo. E no final ele disse algo para mim que foi incrível. Ele disse assim: Uriel, eu quero agradecer por ter te conhecido. E eu quero agradecer porque quero que Deus te abençoe muito. Porque hoje o meu dia começou muito mal. Mas conhecendo você e entendendo a sua missão de vida, me trouxe mais luz, mais esperança, me trouxe mais fé. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, que esse novo amigo ele falou para mim. Que inclusive acabou se tornando um novo seguidor aí. E talvez até esteja na live hoje à noite. Ou vai ver a live gravada. Eu não sei como você amanheceu. Eu não sei se você conseguiu. Eu não sei se você teve pesadelos. Eu não sei quais são as dores que você carrega dentro de você. Mas uma coisa eu sei. Nunca é tarde para transformar a sua história e a sua vida. Tudo depende unicamente de uma decisão. E a decisão está em você. Você pode fazer a diferença na história da sua vida. Em primeiro lugar, você olhando para você e entendendo que você precisa se amar. Você precisa encontrar a essência do amor, que é o amor por você. Você talvez negligenciou a sua vida por um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, os teus próprios filhos, por um patrão, pelo um trabalho, a empresa, pela igreja, e as pessoas falharam com você. E você traz mágoas e muita dor dentro do seu coração. E eu não sei como que você está hoje. Então você precisa se reconectar com o teu verdadeiro eu e encontrar a essência do amor. E você precisa se amar. E existem algumas pessoas que até fazem uma má interpretação, inclusive de um dos mandamentos aí da Bíblia, que é o mandamento de Deus, que diz, e as pessoas dizem que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E por que interpretação errada? Porque o mandamento fala coisas e a pessoa coloca pessoas, ou ela mesma. E se uma pessoa ela ama a Deus acima dela, ele não é um amor genuíno. Isso não é nenhuma heresia, viu? Porque pessoas que amam e colocam o amor a Deus acima dela mesma são pessoas que matam em nome de Deus. Mas uma pessoa que ela ama ela se conecta com a fonte do amor, que é Deus, e aí esse amor faz com que ela ame o próximo. Porque se você não ama nem você, como é que você vai conseguir amar o seu irmão, o seu amigo, a pessoa que está à sua volta?
Então você precisa amar você. Quando você ama você, você se reconecta com a fonte do amor, que é Deus, e faz com que você consiga amar os outros que estão à sua volta. Mas o primeiro passo é amar você. É a cada dia ir diante do espelho e diga para você: eu me amo, eu me amo. Diga para você: eu sou lindo. Diga para você: eu sou linda. Diga para você: eu sou especial, eu sou incrível. Tudo que eu coloco a minha mão se transforma. As minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Eu sou perfeito, sou saudável. Você está conseguindo entender? Aí um dia um homem disse para você que você não valia nada, que você era uma porcaria. Uma mulher disse que você não prestava, que você era uma porcaria. Maldito o dia que te conheci. E você tem isso na sua mente impregnado, que você não tem valor. Ou os filhos abandonaram você, que você criou com tanto amor e carinho. Que se lasque os filhos, quem veio antes? Quando você olha para essa situação, você entende: eu tenho que me amar. E você começa a mudar a chave dentro de você. Então se ame. Se olhe no espelho e fale para você palavras de afirmações, palavras fortes, poderosas. Pare de se depreciar, pare de se denegrir, de se maltratar, de se machucar. E lembre-se, você é tão importante e o teu valor é tão extraordinário que o Criador de todas as coisas, Ele permitiu que os escritores do livro sagrado, que nós chamamos de Bíblia, colocassem no livro sagrado que você é a imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Então quando você olha para isso, cai por terra aquilo que aquele homem um dia disse para você que você não tinha valor, aquilo que aquela mulher um dia disse para você que você não prestava, maldito dia que te conheci, ou pessoas que te abandonaram. Quando você entende o teu papel, o teu valor não está condicionado ao planeta Terra, o teu valor está condicionado ao universo. Você é incrível, você é especial. Então eu não sei como é que foi o seu dia, mas eu quero que a sua noite seja diferente. Que você se prepare para dormir hoje à noite, entendendo o valor e esse ser incrível que você é. Então repita a cada dia o que você tem aprendido aqui. Se você quer mudar o seu exterior, mude o seu interior. Tá certo então, pessoal? Espero que tenha feito sentido o que a gente conversou no dia de hoje. E eu queria terminar essa live dessa noite como a gente sempre termina. E parabéns, viu, Érica? Ela colocou aqui: eu preciso aprender a me amar mais e me colocar em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Depois vem tudo. Você em primeiro lugar. E eu queria terminar a live dessa noite fazendo uma prece, como a gente sempre faz aqui. Existem pessoas que às vezes me criticam porque eu faço uma prece, uma oração no final de uma live. E às vezes vão embora da live porque não querem isso. Mas aqui a gente não fala de religião, porque religião escraviza as pessoas, não é verdade? Todas elas têm o seu papel de importância, o seu valor, mas elas escravizam pessoas. Não seja religioso ou religiosa, seja cristão. Ame o Cristo. A igreja, ela tem o seu papel, a sua importância, mas se apegue a Cristo, não a homens, não a placas, porque afinal de contas quem salva, quem ampara é Ele. Eu queria nessa noite colocar você, porque a gente vive em tempos difíceis. Talvez eu esteja falando para alguém que está aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, e você está desempregada. Você está desempregado. Talvez você está entrando em desespero, porque o dinheiro está faltando. Talvez você está com muito receio, talvez muito medo dessa praga que tem destruído o mundo e tem levado tanta gente boa e até gente que não é tão boa. E talvez você comece a perder a esperança. Nunca perca a esperança, dias melhores virão. Nós vamos vencer. Vai chegar o dia em que nós vamos vencer. Só que você precisa trabalhar e cuidar disso aqui. Porque lembra, tudo que a gente foca expande. Então se você fica focando nos noticiários, na mídia sensacionalista, você vai atrair essa desgraça para a tua vida. Foque na esperança. Ore a cada dia e peça a Deus proteção do céu para a sua família. Para que isso não venha para a sua casa, para a sua vida, para os teus queridos. Peça com fé, acredite. Ele pode tudo.
E nessa noite eu quero colocar a sua vida, a sua saúde emocional, você como pessoa, diante daquele que tudo pode. E quando a gente se conecta com Deus, a gente se desliga e a gente fecha os olhos para se desligar de tudo e de todos. Eu queria me conectar com o Criador junto com você nessa noite. Se você desejar, se você quiser, faça essa prece comigo nesse instante. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que alegria nessa noite por mais uma live. Nessa noite nós estudamos um assunto muito importante em 4 áreas da nossa vida que têm sido atacadas por ervas daninhas, que têm tirado a saúde emocional dos teus filhos e filhas. E te agradecemos pelo ensinamento, nos ajude a aplicar o que aprendemos hoje aqui. Coloco a cada pessoa que está ao vivo comigo e aqueles que vão reassistir essa live em teus braços de amor. Protege a integridade física de cada um. Livra o lar, a casa, a família, os queridos dessa praga que tem destruído o mundo. Protege os teus filhinhos e tuas filhinhas. Dá-nos saúde emocional. Nos ajude a cada dia a sermos livres emocionalmente. Oramos agradecidos porque sempre nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém aí. Se você crê, escreva amém nos comentários e lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite. Você do Facebook, não esqueça de compartilhar. Você do Instagram, volte daqui a pouquinho que a live vai ficar gravada. Compartilhe e coloque o seu comentário nessa noite. O que de bom você leva? O que de bom você aprendeu? Grande abraço, beijão no coração. Tchau para vocês do Facebook.